O Fed cortou em 0,25% a taxa de juros nos Estados Unidos. Por sua vez, o Banco Central brasileiro manteve a taxa de juros em 15%. Isso mostra muito bem a diferença da economia americana, que não está bem, mas está melhorando, está indo para o caminho correto, e a economia brasileira que está em frangalhos devido à gastança desenfreada do governo Lula, né? Mas a dúvida que todo mundo tem é, e aí, o que isso afeta o Bitcoin, que é a única coisa que importa no final das contas, né? Todo mundo aqui no meu canal sabe que papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, essas coisas que a gente chama de real, dólar, isso aí não vale nada, mas isso pode afetar a valorização do Bitcoin. Vamos entender como é que está o Bitcoin nisso daqui, porque eu fiz um vídeo no final de novembro falando que a decisão do Fed poderia desencadear uma nova alta do Bitcoin, que o Bitcoin tinha caído exatamente pelo pessimismo com a reunião do Fed, né? Vamos entender o que aconteceu aqui, porque na verdade o Fed deu sinais trocados. Ele diminuiu a taxa de juros, mas manteve o quantitative tightening, né? Não passou para o quantitative easing. Então isso deu meio sinais trocados, o Bitcoin deu uma melhorada, já está na faixa dos 90 mil dólares, mas ainda é pouco, né? O que a gente pode esperar disso daí nos próximos meses? E vamos falar também sobre a Coinex. Vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex, e se você quiser participar da Coinex, se registrar lá, comprar Bitcoin, coisa e tal, eu vou dar umas dicas aqui na descrição desse vídeo, vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Alexandre de Almeida, obrigado amigo, você é um amigo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Fed americano cortou a taxa de juros por um quarto, né? Um quarto é 0,25 pontos. Ela está agora aqui, está entre 3,5% e 3,75%, né? Então, entre 3% e 4% aí a taxa de juros nos Estados Unidos. A taxa de juros nos Estados Unidos tem um padrão diferente do Brasil. O Brasil, o governo define uma Selic fechada, embora tenha variações ali na venda e compra, lá nos Estados Unidos eles colocam uma faixa entre 3,5% e 3,75%, né? Mas é uma redução entre a taxa de juros anterior, então é um resultado positivo, né? Isso é uma notícia boa porque justamente havia a expectativa de que o Fed não mudasse nada. Isso seria a pior situação possível para o Bitcoin. Se você olhar como é que está o comportamento do Bitcoin, ele começou a cair muito forte lá em outubro, né? Ele chegou a bater 126 mil dólares aqui, um Bitcoin, aí caiu muito forte, chegou a 79 mil dólares aqui, chegou a cair abaixo de 80 mil dólares aqui em algum momento, porque a expectativa era justamente que, como foi anunciado que a reunião do Fed, que aconteceria agora no dia 10 de dezembro, aconteceu alguns dias atrás, ainda não teria os dados de desemprego, imaginou-se que o Fed não iria mudar nada, ia manter a mesma disposição, não ia mudar a taxa de juros, não ia mudar nada, o que é um problema, porque né, isso continuaria com uma coisa mais recessiva e isso tendia a derrubar o valor das criptomoedas. Lembra que quando o Fed faz um enxugamento de liquidez no mercado, ele está tentando tirar dinheiro de qualquer outro lugar, né? E o Bitcoin, por ser um ativo muito líquido, ele acaba respondendo a isso. Sempre que as pessoas precisam de dinheiro, uma maneira que elas têm de resolver isso é vender Bitcoin, porque realmente o Bitcoin é muito líquido, é muito fácil de vender Bitcoin em comparação com outros ativos como, sei lá, ações de empresas e até outras coisas, né? Então o Bitcoin ele é muito fácil de você vender, então ele acaba sofrendo nesses momentos, mas ele também tem a vantagem que ele recupera muito rapidamente. A gente tem visto isso acontecer, né? Então havia grande dúvida o que o Fed faria nessa reunião, e o que ele decidiu foi justamente, ele manteve o corte de juros, isso é o lado positivo. Porém, por outro lado, ele continuou com a compra de notas do Tesouro, ou seja, ele continuou com o quantitative tightening, né? Ele continuou com aperto monetário. Imaginava-se que talvez ele já fosse migrar para um ambiente de quantitative easing, que é justamente o governo emprestar mais dinheiro mais fácil, mas ele continua com o movimento de comprar. Então foi um sinal meio trocado. Imaginava-se que se caísse a taxa de juros, ele começaria também o quantitative easing, mas ele não fez isso. Então ele baixou a taxa de juros, mas manteve
o tightening, né? E com isso o Bitcoin de fato ele teve alguma recuperação, mas não teve uma recuperação assim bonita, uma coisa charmosa, uma coisa elegante, coisa e tal, né? Mas não tem problema isso. A expectativa é que isso aconteça a partir daqui, né? Ou seja, inevitavelmente a economia americana vai começar a ter problemas com as tarifas, tem gerado inflação muito alta, a geração de emprego, a gente não tem os números ainda, mas eles devem sair com problemas, então imagina-se que muito em breve a gente vai ter essa reversão do Bitcoin e possivelmente o retorno dele lá para casa dos 100 mil dólares, né? Repara que, como eu falo sempre, né, é importante você lembrar que o Bitcoin, ele raramente ele cai abaixo do último teto, né? Então, se você pegar aqui em 2021, ele teve um teto aqui de 60 mil dólares, né? Quando ele caiu, o pior movimento que ele caiu para 16 mil dólares. Isso era o topo aqui do ciclo anterior. Então, no ciclo anterior, ele chegou a 16 mil dólares, aí agora, quando ele caiu para essa mesma faixa de preço. Ou seja, ele raramente, depois de um ciclo de alta, ele cai abaixo do ciclo anterior, da alta do ciclo anterior, né? E aqui, de novo, ele chegou a 126 mil dólares, mas agora a queda dele, imagina-se que não vai passar aqui dos 60 mil dólares, 70 mil dólares, que foi o topo do ciclo anterior, né? Mas é lógico, tudo pode mudar, tá? Por quê? Porque o Bitcoin agora tem a questão dos ETFs, que é uma novidade para o Bitcoin, né? O Bitcoin nunca teve esse tipo de coisa, né? Então a gente não sabe como é que vai ser o comportamento. Alguns estão dizendo que a tendência do Bitcoin é reduzir a volatilidade, então ele não vai subir mais tanto, mas também não vai cair mais tanto daqui para frente. Não dá para saber o que vai acontecer. O positivo é que ele subiu aí nos últimos dias e as notícias do Fed são boas. Por quê? Porque a queda de taxa de juros é uma queda mais definitiva. Só vai ser alterado isso agora, só vai se verificar isso agora na próxima reunião do Fed. O quantitative tightening ou easing, eles podem mudar no meio do caminho. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou otimista. Com a economia americana, bem claro, tá? Com a economia brasileira, meu amigo, não tem nada de bom não, tá? O Banco Central mantém a taxa de juros em 15% ao ano, mesmo com a economia brasileira desacelerando, porque a inflação ainda está muito alta aqui no Brasil, né? E mais do que isso, o Brasil é um país que tem o risco de hiperinflação. Então é importante realmente o Banco Central manter o cuidado nisso daí, né? É lógico, a expectativa é que ao longo do ano que vem essa taxa caia, mas é muito difícil você ver ela caindo para um fator para um nível que seja razoável para ajudar o Lula na eleição, né? Então esse é o ponto. Ano que vem ainda vamos ter problemas ano que vem, né? E bom, vocês sabem, eu não dou dica de investimento, cada um faz um investimento por sua própria conta, é uma coisa difícil de qualificar isso daí, mas eu sou embaixador da Coinex. Se você quiser comprar Bitcoin, eu aconselho as pessoas a pelo menos testar, experimentar comprar Bitcoin para ver como é que é a história, né? Eu vou deixar no link desse vídeo aqui, primeiro o link para você se cadastrar na Coinex com o meu código de indicação. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando. E vou deixar também um vídeo explicando como comprar Bitcoin na Coinex. Está detalhadozinho ali como é que funciona, como é que você compra. É muito fácil, tá? Aqui a página principal da Coinex está em inglês aqui, ó. Você pode vir aqui no globozinho aqui, escolher em português. A moeda também, se você quiser mudar de dólar para real, tá aqui, é só botar BRL para estar todas as referências em real. E aí para comprar Bitcoin você tem três opções aqui, você pode fazer uma negociação peer-to-peer, você pode fazer uma transação de terceiro, ou você pode fazer uma compra rápida com Pix, tá? A diferença que tem aqui é o grau de informação que você tem que passar para fazer essa compra. E transação de terceiro e peer-to-peer é o mais simples. A compra rápida você vai ter que fazer um cadastro bem completo aqui na Coinex, mas você consegue comprar com Pix em qualquer uma dessas situações. E aí depois disso você pode comprar tanto o Bitcoin direto ou pode comprar o dólar Tether e dentro da plataforma transformar o dólar Tether para Bitcoin. É muito simples de fazer isso, né? Tem uma série de outras funções aqui que no meu vídeo, que eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, eu explico direitinho como é que funcionam todas essas funções aqui na página da Coinex, né? Então é uma excelente empresa, existe há muito tempo, funciona muito bem, é uma empresa que não está
Central no Brasil e que, segundo me diz o pessoal da Coinex, eles não são afetados pela lei que foi recentemente aprovada pelo Banco Central aqui. Então, em princípio, não muda nada, eles continuam com a Coinex funcionando lá em Hong Kong, o funcionamento está normal. Vamos aguardar para ver se isso tem algum impacto, essas novas leis de criptoativos aqui do Brasil na operação da Coinex, mas em princípio não muda nada, tá? E se você quiser experimentar Bitcoin, tem medo de comprar na alta, né, e fica com medo dele cair, subir, não sabe qual vai ser o valor dele, tem uma tática de você fazer a compra na média ao longo do tempo. É a chamada DCA, Dollar Cost Average. E eu tenho um outro vídeo que eu explico como é que você faz isso para aqui dentro da Coinex, você tem como comprar isso ao longo do tempo para evitar essas subidas muito grandes e baixas muito grandes do Bitcoin, né? Isso acontece, tá? Ninguém tem controle, realmente é um ativo que muda de valor, mas a tendência no futuro, como eu falo para vocês, eu compro Bitcoin porque eu acredito nessa ideia de uma moeda sem governo. Eu acho que os governos estão fadados a entrar numa espiral aí de gasto de dinheiro e quebrar com isso, quebrando com a nossa moeda. Quem tiver Bitcoin tem pelo menos uma chance de se salvar nessa loucura que deve vir por aí, mas, de novo, cada um faz aí a sua proposta para o futuro, né? Não deixe de experimentar, os links estão todos na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.